Bom dia, meus amores, meus alunos do CEAL sexto ano, professora Michele. Vamos lá, vamos corrigir a última atividade de vocês. Mais atividades que está na página 271. Então, pega lá teu livro e vamos lá. Ciências, página 271. Vamos corrigir a última atividade do módulo 3. Vamos lá. Essa correção vai da página 271 até 274, tá? Tá aí a primeira questão. O sal é utilizado no preparo de diversos alimentos. Ele tem origem mineral e é obtido da água do mar. A água é retirada do mar e encaminhada a enormes tanques que recebem luz solar diretamente. Com a incidência da luz solar e a ação do vento, a água muda de estado físico e é separada da mistura, restando um concentrado de sal nos tanques. Posteriormente, o sal é coletado e recebe um tratamento para que fique adequado à comercialização e ao consumo humano. Está aí uma salina no município de Galinhos, né, de 2014, tá bom? Gente, as salinas, né, elas são feitas para separar o sal que depois vai virar o sal de cozinha. Então, a água ela fica numa espécie de reservatório, né, recebendo luz solar. Essa luz solar vai fazer com que essa água evapore e fique só o sal, né, do mar, o sal que vem diretamente do mar. E depois esse sal ele vai para uma indústria, né, vai passar por um tratamento para virar o sal de cozinha. Letra A. Marque um X no tipo de transformação de estado físico observado no processo de obtenção do sal, que permite a sua extração da água do mar. O que vai acontecer? Vaporização, ou seja, a água vai evaporar, ficando somente o sal. Essa é a primeira, letra A. A letra B, os tanques das salinas são amplos, ou seja, grandes, amplos, e apresentam altura reduzida, são mais baixos. E escreva no seu caderno, aí não vai dar, ou se der aí você põe aí mesmo de lápis, a importância dessas características para a obtenção do sal nas salinas. Quais são as características dos tanques? São amplos e têm altura reduzida, tá? Tudo envolve interpretação de texto aí, tá bom? Então, quais são as características que fazem com que haja obtenção do sal na salina? Tanque das salinas são amplos e altura reduzida. Isso vai facilitar e aumentar a velocidade de evaporação. Pronto, tá bom? Facilita a velocidade de evaporação. Mas se você quiser fazer ficar bonito como tá aí no slide que você tá vendo, fica uma questão bem bonita, né? Você vai colocar bem assim. Essas características, tá? Facilitam a evaporação da água, pois aumentam a superfície que fica em contato com o ar atmosférico e, consequentemente, recebe incidência direta da luz solar. E assim, mais moléculas de água se desprendem da superfície e se espalham na atmosfera em determinado intervalo de tempo. Resumindo, aumenta a velocidade de evaporação da água e aí tem mais sal ali para ir para a indústria e ser utilizado, virando sal de cozinha. Letra C. A transformação de estado físico que você marcou com um X lá em cima, que é a vaporização, no item A, pode ocorrer de duas maneiras. Escreva o nome da mudança de estado físico que corresponde às informações a seguir, tá? Ele te dá duas informações. Bem, os tipos de vaporização, eu falei para você isso na aula quando a gente falou em mudança de estado físico da água, os tipos de vaporização são: se a vaporização, ou seja, se a água se torna vapor rápido, nós chamamos de ebulição. Se a água se transforma em vapor de forma lenta, eu chamo de evaporação. Os dois tipos de vaporização, tá? Então, ele está dizendo assim na primeira: mudança de estado físico que requer o aquecimento da água até aproximadamente 100 graus Celsius. O vapor de água se forma em todo o volume do líquido e não apenas na superfície, e também de forma rápida. Chegou a 100 graus e rápido eu chamo de ebulição. Mudança de estado físico que ocorre naturalmente de forma lenta, olha aí, tá?
essa mudança ocorre na superfície da água e não envolve a formação de bolhas de vapor em todo o volume. Eu estou falando em evaporação, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A letra D. O sal de cozinha produzido no Brasil recebe a adição de uma substância que colabora na prevenção de uma doença. Na verdade, é um sal mineral, tá? Conhecido como bócio. Essa doença é chamada de bócio. Desembaralhe as letras ao lado, seguindo as setas, e descubra o nome dessa substância, tá? E aí você desembaralha e ao desembaralhar você vai achar a palavra iodo, tá bom? É por isso que hoje em dia o bócio, para começar, o bócio é uma doença que parece muito com papeira, tá? Mas a diferença é a localização e os sintomas. O bócio, ele deixa a pessoa com a região aqui do pescoço, né? A região do pescoço bem grande, não é a região da bochecha, que aí seria a papeira. É mais embaixo, é na região do pescoço mesmo, fica bem inchado, a gente chama de bócio endêmico, tá? O que causa isso? A falta de iodo. A alimentação natural, nossa, ela quase não tem iodo, nem fruta, nem verdura, quase não tem iodo. E há muito tempo atrás tiveram muitos casos de bócio endêmico, e aí o Ministério da Saúde colocou dentro do sal de cozinha iodo. Por quê? Porque quando a mãe vai fazer sua comida, alguém vai colocar sal na comida, coloca o sal, um pouquinho de sal na comida, e ao mesmo tempo que ele põe o sal, ele põe o iodo, que é difícil ter em outro alimento. Então, quando você come o sal, por isso que o nome do sal é sal iodado. Então, ele vem sempre com iodo, tá? Então, você é obrigatório, o Ministério da Saúde mandou naquela época colocar iodo dentro do sal. E até hoje o sal é iodado, tem que ter iodo. Então, quando você come, você já ingere a quantidade de iodo necessária para você não adquirir esse tipo de doença como o bócio endêmico, tá certo? Vamos continuar na outra questão. Pronto, a segunda questão. Essa segunda questão está na página 272 do teu livro, tá bom? Tem uma leitura do lado, Vivendo Valores, diz assim: saber interpretar as faturas de água nos permite conhecer as cobranças e os impostos que os cidadãos pagam pelos serviços prestados a eles. Isso ajuda a desenvolver o senso de educação financeira essencial ao exercício da cidadania, tá? Isso é uma conta de água, né? Quem vai fazer essa continha, olhar no registro de água, né, é a Cosampa, né? Quem não tem poço, ele vai utilizar a água da torneira, paga a água para a Cosampa. Isso é uma fatura de água da residência da Márcia, tá? Para começar a fazer a segunda questão. Uma dica: 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Segunda questão: para fazer o tratamento de água que recebemos, assim como a coleta e o tratamento de esgoto, as companhias de saneamento cobram do usuário um valor em dinheiro, por meio de uma fatura de água. Veja na imagem a seguir um exemplo da fatura de água da residência de Márcia, onde vivem 4 pessoas. Tá aí, tá? Retratado bonitinho para você. Vamos às questões agora. Vamos lá, letra A da segunda questão. Qual é o mês de referência dessa fatura? Nesse mês, quantos litros de água em média foram consumidos por dia nessa residência? Faça os cálculos no caderno, aí não vai dar, né? Então, consumo do mês, um mês tem quantos dias? 31 dias. Então, o consumo no mês foi de 22 metros cúbicos. Tá vendo aí? O que equivale a 22 mil litros, porque o metro cúbico vale 1000, lembra? 1000 litros. Então, eu vou multiplicar o 22 por 1000, vou ter 22 mil litros. Então, dividindo o consumo total dela pela quantidade de dia de consumo, nós vamos dividir 22 mil dividido por 31 dias, foi os dias do mês. Eu vou ter como resultado 710 litros. Então, o mês de referência é março, tá? Você vai olhar lá, tá mostrando para você o mês de março. E o consumo dela por dia foi de aproximadamente 710 litros. Tá bom? Essa é a letra A. Letra B, vamos lá. Observando os dados da fatura, podemos dizer que houve economia de água no mês de referência em relação ao mês anterior. Sim ou não? Justifique sua resposta. Tá? Então, você vai analisar e interpretar os dados da fatura.
Então, você vai ver que não. No mês anterior, o consumo foi de 21 metros cúbicos. Um a menos, né? E no mês de referência, nesse mês aí, foi de 22 metros cúbicos. Ou seja, 1.000 litros de água a mais. Então, se eu multiplicar 21 por 1.000, dá 21.000 litros. Então, nessa fatura foi 22.000 litros. Então, 1.000 litros a mais no mês seguinte, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. C. Sabendo-se que não há vazamento e não houve variação na quantidade de pessoas que moram na residência de Márcia, a que possivelmente se deve a variação de consumo citada no item B? Bom, não aumentou a quantidade de pessoas morando na residência e nem tem vazamento, possivelmente o aumento do consumo está relacionado ao quê? Ao desperdício de água utilizado na residência. Desperdiçaram água demais e aí aumentou a conta. Letra D. Essa aqui vai dar uma continha que você vai ter que fazer no caderno, tá? São várias continhas que a gente vai fazer no caderno, tá bom? Bora lá. D. Suponha que a família de Márcia consuma por dia a mesma porcentagem de água que a família de Cristina consome em cada uma das atividades apresentadas na página 239. Então, você vai ter que voltar na página 239 que mostra o consumo de água na casa da Cristina. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo. Qual é a quantidade de água gasta diariamente em litros pela família da Márcia para concluir cada uma das atividades citadas? Anote os resultados abaixo e faça os cálculos no caderno, tá? Sabendo que ela vai gastar a mesma quantidade, que a Márcia vai gastar a mesma coisa que a Cristina. Então, vamos lá. Escovação do dente, tá? Então, bora fazer a continha lá no teu caderno. Então, você vai botar escovação do dente. Na escovação do dente, quando você vai na página 239, tá? A escovação do dente da Cristina leva 2,72% de água, tá? Tá naquele gráficozinho lá, tá bom? Gráfico em pizza. 2,72. Então, você vai fazer o quê? Se a gente tá falando da Márcia, né? A Cristina é esse anterior. A Márcia, se a Márcia, ela gasta 2,72 para escovar dente, então você vai fazer uma regra de 3, tá? Eu vou te falando e você vai anotando. Eu não sei se você já viu regra de 3 com a professora Céfara, senão você vai aprender agora, tá bom? Então, você vai colocar 710, que é o valor que ela consome, que ela consumiu, que ela consome por dia, né? Que a gente viu ainda agora, tá? Então, você vai pegar 710, dividir por x, que é o valor que tu quer achar, igual 100 na forma de fração, tá? Então, você vai botar 100% dividido por 2,72%, tá? Então, você fez uma regrinha, montou uma regrinha. Agora, você vai fazer inversão, tá? Uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, você vai multiplicar 710 vezes 2,72 e 100 vezes x. Fica 100x igual 2,72 vezes 710, que vai dar, né? Eu vou multiplicar 2,72 por 710 e dividir por 100. Vai dar 19 litros. Então, escovação de dentes, cerca de 19 litros de água. Preparo de alimento, a mesma coisa. 710 sobre 100, forma de fração, igual 100%. E embaixo, na fração, 4,76, que é o mesmo que a Cristina gasta. Tá? Mesmo que a Cristina gasta no preparo do alimento. Então, você vai fazer de novo a regra de 3. 100 vezes x, 100x, igual 4,76 vezes 710. Tá? Então, você vai fazer 4,76 vezes 710 dividido por 100, que vai dar 34 litros. E assim você vai fazer lavagem e limpeza da casa, tá? Lavagem e limpeza da casa, você vai botar 710 sobre x, 100 sobre 14,29. Multiplica 100 por x e depois igual a 14,29 vezes 710. O resultado vai dar 101 litros. Tá certo?
Lavagem de louça, você vai botar 710 sobre x igual a 100 sobre 10,2, que vai dar 72 litros como resultado. Descarga 710 sobre x igual a 100 dividido por 13,61. Então, você tem 97 litros como resultado. E, por último, banho com chuveiro elétrico, né? 710 dividido por x igual a 100 dividido por 54,42. Você vai ter como resultado 386 litros. Pronto, conta. E quem disse que ciências não tem conta? Tem muita. Vamos para outra questão. Aí, na terceira, as imagens abaixo se referem ao mesmo inseto, a joaninha, tá? Então, se refere ao mesmo inseto, a joaninha. Aí tem no A, eu tenho um inseto, né? B, C e D. Então, ele vai te perguntar assim, letra A, que característica dos seres vivos pode ser associada a essas imagens? Fixe sua resposta no caderno. B, no A você pode colocar embaixo adulto. No C você pode botar embaixo, do lado assim, ovos. No B você pode botar pupa. E no D você pode botar larva. Tá? Isso aí é o desenvolvimento, o ciclo de vida de uma joaninha, tá? Então você vai colocar a letra A, ciclo de vida, pois elas representam diferentes etapas da vida da joaninha: ovo, larva, pupa e adulto. Letra B. As imagens apresentadas acima estão ordenadas de maneira correta, sim ou não? Não. Em caso negativo, escreva no caderno a ordem correta dessas imagens. Não está correta as imagens, então você vai colocar a ordem correta. Qual é a ordem correta? Primeiro, C, pode ser indicado por seta, tá? Então você vai botar primeiro C, setinha, depois do C vem D, é a larva, tá bom? Aí depois de D, você vai botar B, B é a pupa, tá? E por último A, que é ela adulta, a joaninha adulta. Certo? Então, vai ficar C, D, B, a ordem correta. Essa é a página 273, tá? Vamos para a próxima página. Quarta questão. Relacione as colunas numerando os itens da segunda coluna corretamente, de acordo com o significado dos termos da primeira. 1. Unicelulares. Unicelulares você vai colocar, conforme o slide, lá embaixo. Seres vivos formados por apenas uma célula. Pluricelulares, 2, você vai colocar onde está seres vivos formados por várias células. 3, eucariontes, você vai colocar, são seres vivos cujas células apresentam núcleo e organelas delimitados por membrana celular. 4, procariontes. Procariontes são seres vivos cujas células não têm núcleo e nem organelas delimitados por membranas. 5, anaeróbios. Anaeróbios são seres vivos que não precisam de gás oxigênio para obter energia da quebra de moléculas. Eles podem viver muito bem sem oxigênio. E o 6 é o aeróbios. Os aeróbios são seres vivos que necessitam de gás oxigênio para obter energia da quebra de moléculas. Eles só vivem na presença de oxigênio. Então, pela ordem, você vai relacionar sendo 3, 6, 4, 2, 1 e 5. Quinta questão. Leia o trecho da reportagem a seguir. Intertício, o novo órgão do corpo humano que a ciência acaba de descobrir. Ele sempre esteve ali, mas foi apenas por meio de uma tecnologia mais avançada que os cientistas finalmente puderam identificá-lo. Um espaço repleto de cavidades preenchidas por líquido, presente entre os tecidos do nosso corpo. Por isso chamado de intersticial, entre tecidos. Estes tecidos ficam localizados debaixo da pele, recobrem o tubo digestivo, os pulmões e o sistema urinário, rodeiam as artérias, veias e fáscia, estrutura fibrosa onde se fixam os músculos. Letra A, ele te pergunta. O texto acima classifica o intertício como um órgão.
Defina com suas palavras o que é um órgão. Se você não sabia, você podia ter pesquisado. O que é um órgão? É uma estrutura do corpo humano formada por diversos tecidos que participam de diferentes processos no corpo, tá bom? Um órgão, um exemplo de um órgão, vou dar um exemplo, não precisa botar aí, mas um exemplo é o coração, né? Tem o tecido que forma e reveste o coração e é um órgão fundamental para o corpo funcionar. Letra B. Vamos para o próximo slide. Última questão da nossa atividade do módulo 3, a última atividade do módulo 3, tá? Diz assim a B, enumere os termos abaixo de 1 a 5 em ordem crescente do nível de organização que eles representam. Então, primeiro, o que é? Célula. Então, as células se unem, tipo o neurônio é uma célula, tá? Então, elas se unem e formam um tecido. Pode ser um tecido nervoso, que o neurônio vai se juntar e formar. Esses tecidos, eles se organizam, se unem e formam um órgão, tá bom? Um órgão do tecido nervoso, eu posso colocar um encéfalo, tá? Então, o órgão, o cérebro. Então, esse órgão faz parte de um sistema, no caso aí que eu tô falando, sistema nervoso, tá? E esse sistema, ele faz parte de um organismo vivo. Então, pela ordem, você vai botar 2, tecido, órgão 3, 5, organismo, célula 1 e sistema 4. Pela ordem fica célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Esse é o nível correto de organização de seres vivos, tá bom? Gente, acaba aqui a nossa atividade, última atividade do módulo 3, encerramos, né, o módulo 3. E a partir de agora eu começo a passar a revisão para sua prova, sua terceira prova, tá bom? Fica com Deus, um beijo e se cuide.